Fala, meninas! Trazendo para vocês então aqui mais um projeto. Hoje aí a gente vai trabalhar já consumindo API. Também vai utilizar aí o state, use effect, map, várias coisas. Vamos usar a componentização dentro do React. E eu espero que vocês aproveitem essa aula aí e aprendam um pouquinho também. Bora para nossa aula. Então, pessoal, esse vai ser o projeto que a gente vai montar hoje. Um projeto aí que a gente vai colocar em tela aqui alguns cards de tours, né? Lugares turísticos aqui. E eles têm algumas funções, né? A primeira dela aqui, ó, é essa função de toggle, para a gente ler mais e ler menos nosso conteúdo aqui da nossa informação aqui que tem dentro desse card. A gente também tem um botão aqui de delete, então a gente consegue deletar eles, porque a gente não quer ver essas informações. Quando a gente deleta todos, a gente tem também essa opção aqui de refresh, para ele refazer a chamada, a API, que a gente vai utilizar aqui a API, trazer de novo os dados para a gente, tá bom? Algo bem simples, seguindo uma linha que a gente fez na aula passada aí, mas um pouco mais avançado, consumindo API, e vamos ver aqui como que a gente faz isso agora, tá bom? Pensando no nosso projeto aqui, então, pessoal, o que a gente tem aqui de diferente, né? Fiz lá o Vite Latest, deletei algumas coisas, então eu tirei o app CSS, adicionei aqui o index CSS, ele já tem, na verdade, né? Vocês vão precisar copiar aqui também o nosso CSS aqui do código, do link que vai estar aqui embaixo, vocês conseguem acessar lá o GitHub, copiar o código CSS para vocês aí, porque a gente não vai trabalhar CSS na aula, tá bom? Para os exemplos ficarem mais curtos. O que a gente precisa fazer aqui então? Primeiro a gente viu que a gente tem um componente tours, né, como um todo. Depois a gente tem o componente card desse tour. Tem aqui o nosso app. Então acho que por primeiro aqui a gente pode criar algumas coisas já. Uma pasta aqui, por exemplo, components. Dentro dela a gente já vai criar aqui o tours.jsx. RFC, para você aqui, ó, instalar se você não instalou ainda, instala os snippets aí, tá? É uma extensão. E eu já falei aqui nos nossos 100 dias, então você já deve estar sabendo como utilizar. Não precisa mais importar o React, né? O React 18 não precisa mais disso. E aqui vamos deixar retornando por enquanto uma div tours. E vai criar um novo componente aqui também, que vai ser o tour, agora no singular. E vocês vão entender por que depois. JSX aqui. Fazemos aqui a mesma coisa para ele. Criamos aqui um tour, ok? Beleza. Dentro do nosso app agora, a gente vai começar a desenvolver o que a gente de fato precisa fazer. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar os dados, né, pessoal? Então vamos criar aqui uma const para a gente utilizar um useState e fazer aqui dentro, por exemplo, tours e set tours, né? Beleza. Como que a gente faz para pegar os dados, pessoal, da nossa API? Vou deixar aqui embaixo, pessoal, essa URL, ó, onde vocês conseguem fazer aqui, que é a URL que a gente vai utilizar para buscar esses dados, tá? Então, hoje é um pouquinho diferente do que a gente tem feito aí, a gente tem feito com fetch, a gente fez com Axios, a gente vai usar o async await. Então, como a gente faria isso? Vou criar uma função const fetch tours, por exemplo. Beleza? E o que que a gente vai fazer aqui, pessoal? Primeiro de tudo, essa função ela é assíncrona, então a gente tem que passar aqui um async na frente. Para a gente poder utilizar, por exemplo, aqui dentro, essa palavrinha aqui, ó, que é o wait, né? O que que significa ser assíncrono, pessoal? Significa que é uma requisição que não é executada em tempo real. É uma ordem que vai para um lugar, no caso aqui um back-end, e ela espera uma promise, né? Ela tem uma promessa de uma resposta. Então vai demorar um pouco, ela vai entrar numa fila e depois ela vai voltar. Não vai ser ali na mesma hora que está lendo o código que vai ser executado isso, tá bom? Nesse primeiro momento a gente quer fazer um fetch dessa URL, a gente quer buscar os dados lá, né? E a gente pode colocar aqui data, a gente pode colocar response, né? Lembra que a gente fazia fetch e aí a gente pegava e then, nesse caso aqui, né? E fazia res e res.json, algo assim. Então aqui a gente faz com o await agora. A gente pode criar aqui mais uma, que agora vai ser aqui const, por exemplo, data. E esse cara vai ser quem, pessoal? Vai ser um novo await que vai pegar o response e vai transformar ele num JSON, né? Que a gente precisa disso. Beleza? E aí a gente pode pegar aqui e dar um console log nesse primeiro momento para ver esse data, né? Obviamente que isso aqui por si só não vai funcionar, porque a gente precisa também passar uma função que chame essa função, né? Porque a gente acabou de criar ela, mas a gente não está executando ela. E aí a gente vai usar o useEffect, que vocês já entenderam mais aí como é que funciona. Dentro do useEffect a gente vai chamar o fetchTours. Lembrando que isso sempre vai ser feito uma única vez quando a página carregar, ok? Bom, pessoal, o que a gente precisa fazer aqui ainda é importar, né, esses caras que eu acabei não importando aqui. Então, use state
e o use effect, que vem do React. E aqui também o use state, pessoal, ó, não passei nada, né? Precisa passar aqui, porque ele vai começar com um array vazio, tá bom? Vamos rodar de novo aqui para a gente ver se vai funcionar adequadamente. Apareceu ali, vamos ver que o nosso console, ó, response is not defined at fetch tours. Então, aqui, pessoal, a gente teve um erro. Ah, tá. O erro foi que eu escrevi errado. É isso, né? Simples assim. E agora sim puxou pra gente aqui o nosso array com todos os dados lá da API, pessoal. Se vocês quiserem, tiverem curiosidade, ó, vocês podem jogar essa URL aqui. É uma URL bem simples, tá? Ele dá pra gente aqui, ó. Ele traz o array aqui, ó, né? Então, vocês conseguem aí ver também. Talvez o de vocês não esteja bonitinho igual o meu assim, pessoal, porque eu uso uma extensão. Agora eu não lembro qual que é, mas talvez de vocês esteja assim, ó. Mas vocês coloquem aí extensão... Essa aqui, ó. JSON Formatter, tá? E aí ela deixa bonitinho assim, igual tá aqui no meu caso. Voltando então para nossa aula. Agora que a gente já tem os dados, a gente já tem aqui muita coisa andada, né? O grosso a gente já fez. Mas a gente não para por aqui, pessoal. Porque quando a gente está trabalhando com a API, lembre sempre que a gente tem esse tempo. E nesse tempo a gente precisa sempre colocar um loading. Porque quando a gente vai trabalhar, nesse caso aqui com o map ele pode dar undefined se não tiver os dados no primeiro momento, né? Porque ele vai executar na ordem. Ele mandou a promise ficou aqui esperando e ele está executando. Pum, chegou no map, não tem os dados ainda. Vai quebrar o seu site. É isso que acontece, pessoal. Então a gente vai criar um novo use state aqui. E eu vou passar ele agora como false. Ele vai começar como false. E vai ser set loading. E a gente vai ter aqui loading. Ok? O que a gente faz quando a gente tem um loading, pessoal? A gente retorna uma coisa diferente do que a gente está retornando. Então a gente vai fazer um if loading. E aí aqui, abre chaves. A gente pode colocar aqui um return. Parênteses. Vou colocar aqui um main, que já está estilizado, tá? Um main. E aqui dentro a gente coloca, por exemplo, um H2. E vou colocar aqui como loading. Ok? Vou passar esse loading aqui como true, só para a gente ver se ele está funcionando. Por enquanto. Olha lá, loading. Do jeito que a gente esperava que acontecesse. Beleza? Vou tirar isso aqui daqui que está atrapalhando. Aí. Mas ele vai ficar aqui como false no primeiro momento. E quando que a gente vai setar ele como true? Quando a gente vai setar ele como false, pessoal? Vai ser aqui no nosso fetch tours, né? A gente vai pegar o set loading, vai passar ele primeiro como true, porque ele começou o processo de carregar os dados, então ele vai ser como true. No final, quando ele tiver os dados prontos, a gente vai setar ele como false. Certo? Simples assim, pessoal. E o que a gente precisa fazer aqui também? Bom, a gente não quer um console log aqui, né? A gente quer que o set tours seja agora data. Então, a gente agora, se a gente pegar o tours aqui, aqui não vai dar, pessoal, né? Porque precisa fazer um map, isso aqui é um array. Mas, de certa forma, você já sabe que agora a gente tem aqui disponível dentro de tours os nossos arrays. E eu já vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente pode ver por um outro lugar aqui, ó, dentro do inspect. A gente vira aqui, ó, no nosso components e vocês podem utilizar aí daí essa extensão aqui, ó, que é a React Developer Tools, tá? Quando vocês instalam ela, vem essas coisinhas a mais, ó. Dentro de app a gente tem o primeiro estado e olha só, já tá setado aqui, ó, os dados que a gente quer, tá vendo? Então, tours é esse cara aqui. O segundo state que a gente está utilizando, quem que é? Olha só, o segundo state é o loading, então tá aqui como falso nesse momento porque os dados foram carregados, beleza? A gente tem mais uma coisa que a gente pode fazer aqui. Normalmente, quando você vai bater no API, você tem a possibilidade de ter uma resposta de sucesso ou uma resposta de erro. Então, para isso, a gente também utiliza uma função aqui, que é um bloco, né, o try-catch. Eu vou até pegar ali pronto, ó, porque eu não tô afim de escrever. Vocês sabem que eu tenho preguiça, ó. Pum, try-catch. Dentro do try, a gente vai fazer o quê? O que a gente estava fazendo, né, pessoal? Vamos colocar tudo aqui, ó. Então, o primeiro bloco é o try. Vamos buscar os nossos dados. A gente vai tentar buscar os dados. Se não der certo, se a resposta for um erro, o que a gente vai fazer? Nesse caso, eu vou colocar aqui um console log só de erro. Para a gente saber qual foi o erro que deu. A gente pode aqui também setar o loading, a gente precisa, na verdade, né? Como falso. E aqui teria uma outra opção. Você poderia colocar ainda o finally, por exemplo, se você quisesse, né? E colocar o set loading aqui dentro do finally. E aí você tiraria o set loading daqui e tiraria ele daqui, ó. Ok. Mas eu não vou fazer assim. Vou fazer assim mesmo, porque eu não testei. Eu acho que dá certo. Vocês podem testar aí e ver se funciona. Maravilha, pessoal. Agora a gente tem o nosso tours e a gente precisa do nosso componente aqui, ó. Dentro do nosso div que está retornando só front, né? A gente vai retornar também o main, beleza?
para deixar centralizadinho ali, bonito. E agora no lugar do front a gente vai retornar um componente chamado, quem que vocês acham, pessoal? Tours, né? Que foi o que a gente criou, Tours, esse cara aqui. Mas a gente tem que importar ele. Então vamos fazer isso. Import Tours from components barra Tours. Ok, tá aqui o nosso carinha. E agora a gente deve ver a palavra Tours aqui, né? Ó, certinho, do jeito que a gente esperava. Mas, pessoal, a gente sabe que a gente tem os dados, né? E tá aqui dentro, a gente nem tá utilizando. E a gente precisa mandar ele para esse cara aqui, porque é aqui dentro que a gente vai trabalhar isso agora. Então, vou criar uma propriedade Tours, passar esse array lá para dentro de Tours, e agora a gente vem aqui para Tours, em Components, tá? E vamos começar a trabalhar aqui dentro dele. Para montar esse componente, a gente vai ter aqui uma section. E aí, dentro dessa section, a gente vai ter uma div. E eu vou colocar aqui como title já. Olha, ele já cria pra gente, ó, ponto .title, e dá enter, ele já cria com class name. Aqui dentro eu vou ter um H2, e aqui sim vai ser o nosso tours. Então eu já posso apagar isso aqui, ver como é que ficou isso. Olha lá, do mesmo jeito que é o nosso loading, né? E a gente vai criar aqui uma div também com um class name de underline, também já criei, tá, pessoal? Só pra gente ter aqui um risquinho, beleza? Debaixo da div aqui agora a gente vai fazer algumas outras coisas. E aqui entra uma nova div. E aqui dentro a gente vai fazer um map desse cara. Que cara? O nosso tours, pessoal. Que lembra que a gente passou ele como props? Aqui, ó. A gente está passando ele como propriedade. Quando a gente passa como propriedade, a gente pode utilizar a propriedade. Então, vamos pegar ele aqui e fazer aqui, ó. Tours.map. Ele é um array, a gente sabe que ele é um array. E vai retornar algumas coisas pra gente, né? Quem? Tour, certo? Quem que vai ser retornado aqui dentro, pessoal? Vamos ver se vocês adivinham. A gente poderia fazer o JSX todo aqui? Poderia. Mas nesse caso, a gente já criou um componente específico para isso, que é o tour. Então a gente vai retornar ele, certo? Vamos retornar aqui, ó, tour. Claro que a gente precisa importar, que a gente não importou ainda. Import tour from. E se a gente vir aqui agora, a gente tem, olha lá, os 5 tours, né? Porque ele já sabe que esse array tem 5, tem comprimento 5. Então ele fez esse map por 5 vezes. Mas obviamente que tem alguns erros aqui, algumas coisas que a gente vai alterar e não é isso que a gente quer na tela, né? Primeira coisa aqui, ó, para resolver esse erro de key, né? Então a gente vai passar aqui key é igual. Lembre que aqui tem que ser um valor único, né? Então nesse caso a gente pode usar tour ID. Ok? Esse erro aqui ele já vai sumir daqui a pouquinho. Massa. Agora, pessoal, a gente tem que trabalhar dentro do nosso tour, componentes tour, para criar o card em específico, né? E aqui, pessoal, ele também não tem acesso ainda ao, de fato, os dados que tem ali, que é o ID, a image, o name e tudo mais. Então, a gente precisa pegar e passar isso aqui para dentro do tour. Existem algumas formas de fazer aqui, pessoal. A gente pode passar assim, ó, dentro de chaves, fazendo um spread de tour. E quando a gente faz dessa forma, a gente pode pegar aqui, ó, o tour e já fazer um spread aqui, ó, ID, image, info, o que mais que tem lá? Name e price, né? E a gente pode até colocar aqui no nome desse tour aqui agora, por exemplo, name, só para vocês verem já em tela. Olha lá, ó, já tem os nomes diferentes aqui. Dessa forma é legal, dá para fazer. Eu não sou muito fã de utilizar assim. Eu prefiro passar um nome mesmo, ó, e fazer isso aqui, deixar de forma mais declarativa. Mas isso é uma opção minha, tá? E aí a gente, em vez de fazer isso aqui, ó, eu vou dar um Ctrl X, tá, pessoal? Pra gente não perder. Vou tirar o tour daqui de dentro, certo? E agora eu posso fazer aqui, ó, const, e agora sim, faço um destructure do nosso tour aqui, ó. Dá na mesma, funciona igual, mas eu gosto de deixar assim mais declarativo. E agora a gente vai então, de fato, aqui fazer nosso card. Eu vou usar aqui um article, e ele vai ter um class name de single tour. Vai ser o nosso card, de fato. Vamos ver se a gente já tem alguma diferença. Olha lá, a gente já viu aqui o cardzinho branco no fundo. Dentro aqui, a primeira coisa que eu vou passar vai ser a nossa image, que vai ser um source de image, né, pessoal? Vocês já sabem. Out vai ser o name. Estou usando agora, de fato, né, as coisas ali. E olha lá, agora a gente já tem aqui a imagem dentro do nosso card. Agora eu vou criar a parte de baixo aqui, né, o bloco de baixo, que vai ser um footer. E aqui dentro eu vou ter uma div com tour info, um class name de tour info. Vai ser a parte da onde a gente vai fazer ali, de fato, as informações. O nosso cabeçalho ali do nosso card. Vou fazer aqui um H4. O primeiro vai ser o name.
Vou copiar esse H4 embaixo, porque o próximo vai ser o price. E aqui vocês podem colocar um símbolo de dólar, se vocês quiserem, ó, por exemplo. Se não quiser também não tem problema. E esse cara vai ter um class name, tá? Porque ele vai ser um pouquinho diferente. Aqui vai ser o tour price. Olha lá, já ficou show de bola, né? Beleza. Agora a gente embaixo aqui dessa div, pessoal, vai colocar um parágrafo. E a gente vai jogar dentro desse nosso parágrafo o info, que é o texto. Opa. Aí já temos o info. E aqui de baixo a gente tem também um button, né? E ele também tem um class name, que é delete btn. E vamos colocar aqui delete mesmo, tá? Acho que foi até o que eu utilizei. Ali, beleza. Já temos o componente montado. Claro que o CSS aqui, né, não foi explicado para vocês, mas a gente já tem aqui um componentezinho montado. Beleza? Agora a gente precisa dar funções. Primeira opção aqui, né, é o read more and show less que a gente precisa criar. Então vamos fazer isso. Pessoal, aqui a gente vai precisar criar um estado de read more, por exemplo, e set read more. Vai ser um use state e vai começar como falso. Ok? Vou fazer aqui um import, para não ficar reclamando. E agora o que a gente vai fazer, pessoal? Bom, então, esse info aqui, ó, a gente vai ter umas condições, né? Quando o read more for falso, vamos pensar. Read more for falso. Ele vai estar show less. Então, a gente tem que mostrar todo o texto. Então, tá certo. E aí, no caso de não ser, a gente precisa mostrar aqui, então, outra coisa, né? E a gente pode usar aqui agora um carinha. Vou mostrar para vocês assim primeiro, ó. A gente poderia usar aqui o info.substring. E aqui dentro, pessoal, a gente passa quantas strings a gente quer mostrar do texto. Olha só que legal essa função. Ó, pode ver que ele está mostrando menos já, né? Porque nesse caso aqui é falso, então ele está mostrando esse cara aqui. Só que a gente quer colocar aqui 3 pontinhos para a pessoa saber que tem mais texto, né? E por conta disso, eu vou ter que transformar isso aqui num template string. Dessa forma aqui, ó, passando aspas em volta, tá? Mas é aquela aspa um pouquinho diferente. E aí, como a gente tem aqui agora JavaScript, né? Acredito que vocês já saibam também que isso aqui precisa estar dentro de chaves. E aqui a gente precisa colocar o símbolo de dólar, ó. Agora aqui depois, ó, a gente consegue utilizar 3 pontinhos. Vamos ver? Olha lá, ó, temos 3 pontinhos, tá? E agora aqui dentro do parágrafo ainda, pessoal, a gente vai criar um button, tá? Button. E aí aqui ele também vai ser um nome que vai variar, né? De acordo com o nosso read more. Mas vai variar aqui um pouquinho diferente, né? No primeiro caso é show less. E no segundo caso aqui, read more. Ele tem que ser o inverso, né? Olha lá, read more. Não acontece nada, porque a gente não criou o nosso onClick. Então, vamos para o nosso botão de novo, onClick. E o que a gente vai fazer dentro desse onClick, pessoal? Ficou fácil, né? Setar o read more como true, certo? Será que tá certo? Olha lá, se eu clicar no read more, ele fica como true. Deu certo. Mas se eu clicar agora no show less, não funcionou. Não funcionou por quê, pessoal? Porque aqui a gente não pode setar como true. Porque toda vez que, uma vez setado como true, vai ser true, certo? A gente precisa setar sempre o valor contrário de read more. Então a gente vai precisar sempre negar read more. Quando for true, seta como falso. Como for falso, seta como true. E agora a gente vai ter aqui, ó, funcionando. Opa, cliquei no botão errado, né? Um que não funciona ainda, por sinal, que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas agora tá funcionando, ó. A gente vê aí que tá show de bola. Beleza, terminamos essa parte aqui do nosso componente do show less e read more. A gente terminou essa parte do show less e do read more, mas a gente precisa desse outro, tratar esse outro botão aqui, que vai ser o botão que vai deletar, né, pessoal? E aqui a gente tem que fazer algumas coisas. Vamos voltar pro app e pensar aqui. O nosso tours é esse array aqui, que tem 5 posições quando começa, nesse caso. A gente precisa dar um jeito de deletar um objeto, né? Deletar um carinha ali de dentro dele. Mas a gente não pode usar, por exemplo, o pop, que vai deletar tipo o último. A gente tem que utilizar algo que vai deletar de fato o específico. Então a gente vai ter que fazer aqui, pessoal, um filtro, né? Filtrar o array que não tem para extrair aquele objeto que a gente está deletando, né? Então como a gente faria isso? Vamos criar uma função aqui, const remove tour, por exemplo. E essa função vai fazer o quê? Vai ser aqui um const new array, por exemplo, new tours.
Assim, melhor, né? A gente vai pegar o tours que já existe, vai fazer um filter dele. E aqui dentro desse filter a gente vai fazer o quê? Bom, vamos pegar aqui o tour primeiro, né? A gente tem que pegar o tour.id que seja diferente de ID. Então a gente vai precisar desse cara. Vamos passar ele aqui, ó. O que essa função vai fazer, pessoal? Vai comparar o ID, porque aqui dentro de tour a gente tem acesso ao ID, ó. Ele tá aqui, né? A gente tem acesso. Então a gente sabe qual que é cada um pelo ID, pelo identificador. E nesse caso a gente quer filtrar todos os que sejam diferentes do ID. Porque o do ID é para ser deletado, certo? Por isso que é ao contrário aqui, né? Por isso que é os que são diferentes e não os que são iguais. Se a gente filtrasse o igual ao ID, esse new tours ia retornar só um ID, que é o que a gente clicou. E não é isso que a gente quer. A gente quer retornar os outros. E aí agora aqui a gente pode setar tours como quem, pessoal? Como new tours. Essa função está aqui inútil, né? A gente precisa passar ela lá para o nosso componente. Então vamos aqui, ó, dentro de tours, passamos aqui uma nova propriedade, que vai ser com o mesmo nome, remove tours. Dentro de tours agora a gente consegue pegar essa propriedade e a gente precisa fazer o quê? Jogar ela para frente de novo. Então vamos passar para dentro de tour, que é lá dentro de tour que a gente vai utilizar ela. Agora sim, aqui dentro de tour, ó, a gente consegue pegar essa função remove tour e utilizar ela onde, pessoal? Aqui, né, ó, on click remove tour e a gente passa para ela o quê? Um ID, certo? Que é esse carinha aqui. Vamos ver se funciona? Vamos testar, né? Olha lá. Cliquei, deletou, 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 deletou. Bum, deletou, ficou aparecendo tours. O que leva à nossa última coisa que a gente precisa fazer. Criar aqui uma nova página que diga que não tem dados e com um botão de refresh para rechamar, né? Fazer um refetch dos dados. Vamos lá, então? Aqui agora dentro do nosso app.jsx, a gente vai criar aqui um novo if, né? Eu vou copiar isso aqui que eu tô com preguiça de escrever de novo. Mas não vai ser loading, vai ser quem? Quando tours, pessoal, tiver um length igual a quanto? A 0, né, pessoal? Quando tours for igual a 0, a gente quer retornar aqui, ó, no data, por exemplo, tá? Aí a gente vai ter aqui um button, um class name btn, só para dar uma estilizadinha básica, e vamos dar um refresh aqui, né? Isso aqui é bem fácil, né, pessoal? Quem que vai chamar aqui? Quem que a gente vai chamar no onClick? A gente já fez essa função. A gente vai chamar uma função que chama os dados, que é essa aqui, ó, fetchTours, certo? Então, vamos passar ela aqui, colocando aqui. Basicamente, deve funcionar. Vamos deletar todo mundo para ver se está funcionando. Olha lá, no data, refresh, deu load, chamou todo mundo. Beleza? Pessoal, esse projeto foi um projeto, assim, simples, mas a gente já avançou um pouco mais, trabalhou coisas mais complexas. Não estou trabalhando CSS para a gente ganhar tempo e trabalhar mais lógica mesmo, e mais JavaScript, e mais React, para vocês entenderem também como é que funcionam as coisas aqui dentro, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí 26 de 100. Tá um pouquinho atrasado, mas eu vou trazer mais aulas ainda hoje, provavelmente. E eu conto com a ajuda de vocês para divulgar esse conteúdo para mais gente, beleza? Galera, valeu, até a próxima.